em 2024 já ultrapassou todo o ano de 2023. Vejam só, nós finalizamos agora há pouco o sexto mês do ano, metade do ano, e já ultrapassamos todos os números do ano passado em relação à questão de dengue. Eu estou agora com o médico, os principais profissionais da infectologia do nosso estado, que é o Dr. Fernando Chagas. Dr. Fernando, bom dia, obrigado pela gentileza de nos atender. Esses números assustam, eles são preocupantes. Por quê? Bem-vindo. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, Bruno, a gente esperava que tivéssemos mais casos esse ano em relação aos anos anteriores, porque tem sido uma realidade no país inteiro, mas fizemos todo aquele trabalho, todos nós, vocês da imprensa, todos nós da saúde, de orientação da população, conscientização da população, mas você vê, mesmo assim, infelizmente, os números até ultrapassaram aquilo que esperávamos que se apresentasse. Muitos casos de dengue, não só dengue, Bruno, chikungunya, que acaba sendo transmitido também pelo mesmo mosquito, a zika, que preocupa especialmente as gestantes. Então, isso demonstra que mesmo com esse trabalho de divulgação, ensino da população, ainda é uma doença de difícil controle. E uma notícia também triste, não só o número de casos, como também o número de óbitos por dengue também cresceu bastante. Estamos, por exemplo, com 2 óbitos em Campina Grande e vários em outras cidades do estado. E acendo alerta, por quê? Porque passamos agora na metade do ano e é uma doença que acaba se apresentando no ano todo, embora os meses com maior número de casos realmente são os meses de maio a julho. Então, estamos ainda dentro do período de grande número de casos de dengue. Então, a gente precisa manter aquela postura de evitar que o mosquito se prolifere, e 80% dos casos de dengue são transmitidos por mosquitos que proliferaram perto da nossa casa. A população que está em casa pode fazer para evitar a chegada do mosquito? Tem todo um trabalho preventivo para o cidadão que está em casa fazer para evitar o contato com a Aedes aegypti transmissor, não é isso? Pois é, Bruno. 80%, como eu falei, dos mosquitos se desenvolvem próximo à nossa casa. E geralmente esse período de desenvolvimento é entre 7 a 10 dias. Então, se as pessoas tiverem o hábito de pelo menos uma vez por semana limpar ali, não só dentro da sua casa, mas o terreno ao redor de casa, o quintal de casa, procurando qualquer objeto, até mesmo um copo descartável jogado de forma errada, que possa acumular água, qualquer coisa que possa acumular água, é difícil porque a gente está no período de chuva, mas se puder fazer isso já diminui muito o risco. Quem puder colocar telas, nas portas e janelas para evitar que os mosquitos entrem, e também, especialmente gestantes, utilizar os repelentes, especialmente no começo da manhã, no finalzinho da tarde, para evitar ser picado pelo mosquito, porque a gente sabe que é um problema que, no caso das gestantes, pode se perpetuar para a vida inteira, porque pode se refletir, pode acontecer de pegar a criança que está no ventre, que está em formação ainda, e trazer um problema que vai se perpetuar para toda a vida dessa criança. Então, são medidas simples, Bruno, mas que impactam muito positivamente no sentido da gente evitar que essas doenças entrem na nossa casa. Vacina, algum tipo de vacina, há um debate muito interessante sobre essa questão de vacina, de remédio preventivo para se evitar. O que é que tem sobre isso? Pois é, não existe um medicamento específico para evitar dengue, chikungunya ou zika, mas temos a vacina contra a dengue. Está sendo, inclusive, ampliado agora, adolescentes já estão podendo utilizar, até os 15 anos de idade. Quem não tomou, leve os adolescentes, leve crianças e adolescentes para receberem a vacina da dengue. Uma vacina segura, uma vacina dada em 2 doses, uma vacina que a gente tem visto, infelizmente, muito efeito adverso no mundo todo em relação à vacina, no sentido de a criança muitas vezes ter alergia, mas são alergias leves, não estamos vendo efeitos adversos graves em forma alguma. A quantidade de alergias é pequena, mas quando a gente fala de vacinar toda uma população, acaba encontrando um pouco mais de casos. Você vê, minhas filhas receberam as vacinas, não tiveram alergia, mas a gente tem que ter muito esse cuidado, tá? Então levem os filhos, por quê? Porque evita que essa doença se espalhe cada vez mais. Logo mais a gente vai ampliar também essas vacinas para a maioria da população. Por enquanto não, vamos aos poucos, porque tem demorado bastante para a vacina chegar em todo o país. A gente finalizar, uma preocupação grande quanto à questão da automedicação. Hoje em dia o camarada sentiu alguma coisa, dá logo um Google lá e pesquisa um remédio. Em caso de suspeita de dengue, quais são os sintomas
O que é que o senhor classifica como? Isso aqui é um sintoma clássico de dengue. E qual é o caminho para ser percorrido, doutor? Pois é, essa questão da automedicação é complicada, Bruno, porque quem tem dengue, quem suspeita de dengue, não pode tomar anti-inflamatório, que é uma doença, porque são remédios muito comuns no dia a dia, que são remédios que as pessoas utilizam muito para dor de cabeça, né? Ibuprofeno, AS, diclofenaco, a gente não pode tomar porque aumenta o risco de você sangrar, né? E como é que você pensa que está com dengue? Se você tiver com febre alta, dengue dá muito febre alta, dor no corpo, é muito comum na dengue dar dor ao redor dos olhos. Aí você quer movimentar os olhos, olha para um lado, olha para o outro e dói, como se doesse a bola do olho mesmo. Isso é uma característica da dengue, né? E pode sair em metade das pessoas manchas no corpo que a gente chama de exantemas. Pode doer até mesmo as articulações, porque às vezes as pessoas confundem doeu articulações, que são as dobras, as juntas, pensa chikungunya. Não, dengue também pode fazer isso. Então, na suspeita de dengue, febre, dor no corpo, dor nas juntas, mancha no corpo, dor ao redor dos olhos, não tome anti-inflamatório. A dipirona pode até ser tomada se você não tiver alergia, até o paracetamol, mas se mesmo com esses medicamentos estiver muito persistente ou se aparecer dor de barriga, é importante levar imediatamente no médico, porque dengue não é para estar dando dor de barriga, Bruno. Dengue não é para estar provocando vômitos. Quando a gente tem isso, queda na pressão arterial, a gente precisa levar para urgência, porque pode ser a forma grave da doença. Obrigado pela tua participação com a gente. Um grande abraço e boa sorte aí, doutor Fernando. Eu que agradeço, uma ótima semana a todos. Levar a informação às pessoas sobre saúde sempre é uma grande prestação de serviço. Eu que agradeço demais. Um ótimo final de semana para você e a todos que estão nos assistindo. Esse é o meu amigo, doutor Fernando Chagas, a quem eu mando um grande abraço, competente profissional do nosso estado, nome importante em todos os aspectos, em todos os sentidos relacionados à questão da medicina. Obrigado pela participação com a gente, tá bom? Minha gente, a Feira Brasil Mostra Brasil, que é um case de sucesso.